Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Eduardo Pires Coelho, gestor e há quase 30 anos analista de ações e mercados, chegou a ser considerado o melhor do seu ramo pela Deloitte e o mais certeiro pelo Diário Económico. Ele foi premiado em Espanha e em África subsaariana pelo Financial Times, entre outros. Mas a sua vida não são só números, há espaço para as letras. Regressa agora ao convidado extra na ocasião do lançamento do seu terceiro thriller histórico, O Segredo de Lourenço Marques, centrado num momento histórico crucial da história de Moçambique e da África do Sul. Olá, Eduardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. É um prazer estar aqui contigo. Pela primeira vez foi há 4 anos. É verdade. A propósito do Taprobana e estavas no Algarve, estavas de férias, não foi? Em julho? Estava de férias no Algarve, em plena pandemia. Exatamente. E passaram 4 anos, o tempo foi incrível. Incrível. E é bom que estejas e que voltes, porque é sinal que tens uma nova obra e tens muita investigação, como sempre. Tu és muito cuidadoso e isso nota-se nos teus romances, que é muito bom. A outra barreira que tu passaste foi os teus 50 anos. É verdade. É verdade. Fizeste este ano. Fiz há poucas semanas. Gostou-te? Não. É bem assumido da tua vida? E... Sim. Os teus filhos já são crescidos? Tenho um filho de 21 e tenho uma menina de 8. Bolas. Sim, senhor, o tempo me faz sentir mais novo. Exatamente. Muito bem, tu vieste portanto, há mais de 4 anos, há pouco mais de 4 anos. Eduardo, o mundo, entretanto, mudou muito. Muitíssimo. E agora volto a perguntar, que lembro que na altura perguntei-te isto, como analista financeiro também, como é que tu vês, agora vai haver eleições americanas, houve muitas eleições este ano, em França, houve na Europa, houve cá em Portugal. Como é que vês este futuro a médio, longo prazo? Continuas otimista ou as coisas... Eu sou sempre otimista, mas de facto o por mundo natureza. mas o mundo vive uma situação que não se encontrava desde a Segunda Guerra Mundial ou desde o final da Guerra Fria, não é? Ninguém esperava, não é? Ninguém esperava primeiro em fevereiro de 2022 sim, e depois agora... Aqui às portas, na Europa, não é? Aqui às portas, uma guerra... O Médio Oriente, mesmo assim, já era mais habitual. O Médio Oriente, enfim, é muito grave o que se está a passar, mas é uma situação que também não é assim tão nova, não é? Exatamente, seja, é isso sim. Já houve várias guerras desde a independência de Israel e mesmo antes disso, não é? Mas, de facto, o outlook, digamos assim, é incerto, é muito incerto. O risco é elevado. Acho que as eleições americanas são muito importantes para o mundo, não só a nível geopolítico, mas também a nível das transações comerciais, porque o Trump, um dos candidatos, claro, é um grande apologista de tarifas alfandegárias e, portanto, isso pode desequilibrar muito os fluxos entre a Europa com a China e, portanto, mesmo desse ponto de vista, o mundo está instável. A boa notícia, pelo menos nos termos mais recentes, é a descida de taxa de juros significativa. O Fed até baixou as taxas de juros mais do que se estava à espera, 50 pontos base. Portanto, isso pode criar algum alívio algum fogo. Exatamente. Esta questão com a China também, a China tem, entretanto, o mercado marca e assinala a presença da China, o mercado tem-se vindo a alterar muito. Também notas que as coisas estão a correr bem, ou nesse aspecto, ou pode ser perigoso, pode também desequilibrar as coisas? O mundo está cada vez mais 2 blocos, não é? Ou seja, digamos, aquela teoria da interligação económica entre os vários blocos está a passar um bocadinho ao lado. Primeiro com a Rússia. Seria desejável, não era? Primeiro com a Rússia, claramente, em que exatamente. Está a cortar cada vez progressivamente os laços económicos, e com a China eu acho que está a acontecer e a tendência é que possa acontecer. Portanto, haver uma dicotomia nesse aspecto. A globalização como existia já pode não ser a mesma coisa, não é? Vai mudar nesse aspecto, e portanto os mercados, eu acho que têm vindo a acompanhar isso, mas
enfim, tem subido mais do que eu estava à espera, digamos assim. Também a descida da taxa de juros também ajudou, não é? Sim. E as tecnológicas sempre a subir, mas de facto o mercado continua positivo, não é? Ainda bem, vamos ver. Muito bem. Entretanto, agora que falamos de livros e estamos agora na tua área, que é uma área que tu gostas muito, que sempre escapaste muito para as letras. Sim, tu, aliás, desde pequeno, tu tinhas um esboço de um romance que escreveste em adolescente. Isso ainda existe? Ainda existe e... Que nunca publicarás? Vai ficar escondido? Ainda está escondido. Mas não tem nada a ver com estes? Pois não são thrillers históricos? Não é nada... São. Ah, é também? Já deste estilo? Sim, mas mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Okay. Mas está na gaveta ainda. Foi, digamos, a minha primeira história. Está bem. Que idade tinhas na altura? Eu comecei a escrever o romance com 16, 17 anos, mas fui escrevendo ao longo... Sim. Mas está incompleto. Muito bem. Tu viveste em África, tu viajas muito, viveste um ano nos Estados Unidos também, por causa aliás, o teu pai trabalhou lá, portanto viveste lá um tempo no Alabama, depois 7 anos na África do Sul, perto de Cape Town. Sim, em Cape Town. Dizem que é das cidades mais bonitas do mundo. É muito bonita. Como o Rio ou como Sydney, por exemplo. Sim, com as montanhas aqui no mar, é uma coisa... mesa por cima. Sim, também, mas impressiona. E ainda por cima são montanhas altas, a Table Mountain tem 1000 metros, portanto é o dobro da Serra de Sintra e cai para o mar quase. Exatamente. Portanto é uma coisa lindíssima. E depois tem várias praias, baías, tem um lado mais atlântico, outro que é, digamos, não é Índico, mas é mais Índico, a água é mais quente. Do lado Atlântico. Mas ali nota-se bastante? Andas uns quilómetros e notas logo a diferença? Sim, são os correntes. É a corrente de Benguela que sobe, vem do Polo Sul, e a água do lado do Atlântico é 10 graus. Mais fria? 10 graus centígrados. É a temperatura da água? É a temperatura da água. E do outro lado? Do outro lado pode-se chegar aos 17. Ok. É impressionante, ainda é uma certa diferença. Mas em Durban, que é já mesmo Índico, a água é tropical já, não é? Não é... A fauna também nota-se, não é? Sim. Mas é uma cidade lindíssima. Muito viajado, já nesta altura, quando vieste há 4 anos, 56 países, em 4 continentes, já vais somando ou não? Já perdi a conta. Tenho viajado menos, quer dizer, com a pandemia não viajei. Sim, aí houve 2 anos que não contaram. Sim, e tenho repetido alguns países... Portanto, quer dizer, países novos, não me recordo se é capaz de 1 ou 2, mas, quer dizer, recentemente estive nos Estados Unidos, que conheço bem. Sobretudo a tua África, e sobretudo a África subsaariana, tu este Moçambique, Angola, tu conheces bastante bem, Moçambique já foste 25 vezes, ou foste uma série de vezes? Sim, muitíssimo. Desde a primeira que suscitou, aliás, o nascimento deste livro que falamos hoje, já lá vamos. Sim. Mas, por exemplo, Angola, Tanzânia, Ruanda, Uganda, tu conheces isto tudo, Zimbábue, Botsuana. Sim. Diz que o Botsuana é dos sítios mais bonitos para fazer, por exemplo, safari. Sim, eu não fiz safari. Os deltas do Okavango. É lindíssimo. De natureza é fascinante. Pois, eu do Botsuana conheço a capital. Fui lá várias vezes. Muito seguro, ouvi dizer também. Sim, é um país grande, mas tem 2 milhões de habitantes, é dos mais ricos per capita por causa dos diamantes, e é um país bastante seguro e bastante amigável, digamos assim. Mas conheço países que não, quer dizer, não viajava em turismo, também algumas vezes... Não viajarias em turismo, pronto, sim. Sim, em turismo não iria lá e fui em trabalho e acabei por conhecer bastante países diferentes, não é? Não ia ao Uganda, se calhar, em turismo. Se não fosse ver gorilas. Eu acho que como é mais no Uganda ou no Ruanda? No Uganda. Ah, ok. Porque é mesmo aquela floresta do Indi, abrange o Ruanda, o Congo. O Congo é o sítio... Os 3. E no Uganda também. Ok. E o que vivem é uma fortuna que se paga, portanto é muito importante para eles a parte do turismo e é bem feita, é bem organizado, isso é extraordinário. Sim. Uganda. E, por exemplo, Ruanda, por exemplo, também é um país que tu conheces, mas também se calhar não irias por turismo? Não, ver os gorilas sim, mas na altura não fui porque o meu filho eu acho que as excursões aos gorilas é a partir dos 16. Não sei. Mas há uma idade limite, ok. E na altura não podia ir com o meu filho. Muito bem. Continuas a ler Ken Follett e o Wilbur Smith e este género de e outros. De romances que te esperam. O Hemingway, tu falas sempre por quem os sinos dobram, que releste. Gosto muito. O livro que agora estou a ler é do Vargas Llosa, que é completamente diferente, mas também é um autor que eu gosto bastante. Eu tento sempre ler... Varias muito nas tuas leituras. Sim. És omnívoro. Quer dizer, gosto de ler vários escritores até para eu próprio aprender mais, não é? Porque se estou sempre a ler o mesmo acabo por seguir sempre esse modelo. Gosto de variar e são autores excelentes, não é? Ao teu pai, aliás, que era militar da Força Aérea, deves o teu gosto pela história. Ele
passou-te esse Passou, teu... sim, passou. Falava muito de história comigo. E visitavam coisas, mostrava-te coisas. Sim. Tinhas livros sobre isso? Muitos livros. Isso é bom. E há outra coisa que tu gostas muito, que é os portugueses terem uma história tão fabulosa, mas que ainda é pouco conhecida. Tu comove-te quando vês assim, estás a viajar, estou em Malaca, encontras vestígios de... Cada vez mais, ou seja, a história ultramarina portuguesa é infindável. Nós temos marcas em imensos países. Nos 5 continentes? Sim, completamente. Em países até o Tibete. Exatamente. Os primeiros jesuítas que foram a pé, atravessaram aquilo. Exatamente. É incrível. Exatamente. No Ghana, nos sítios mais incríveis. Exatamente. E, portanto, é curioso, por exemplo, eu uma vez, quando ia para a África do Sul, encontrei uma pessoa que estava no avião, era do Quénia, e ele, quando soube que eu era português, começou-me logo a falar de Mombasa, do Forte Jesus, e a contar uma história toda do Forte Português, que é um monumento Unesco. Exatamente. Património da humanidade, exatamente. Como o Mascate, os fortes de Mascate. Exatamente. O Sultanato de Omã, por exemplo. E eu acho que é impressionante. Eu acho que há muitos portugueses que ainda desconhecem esse legado, não é? Por isso tu gostas, tu fazes questão de dizer quando nos teus livros, sobretudo no Teta Urbana, foi um exemplo, por exemplo, gosto que as pessoas dar um bocadinho a conhecer este património. Sim. E mesmo de Moçambique, que é um país mais próximo, também há muitos aspectos que eu próprio, por exemplo, só descobri ao ir lá mais vezes ou estudar mais aprofundadamente. E, portanto, é uma história riquíssima. E é muito giro, tu dizes que o Moçambique tem esse fascínio especial. A tua família já estava mais ligada à Angola, mas, por exemplo, a da tua mulher, Sofia, está mais ligada a Moçambique. Sim. Mas é engraçado porque ali cruza, mais do que, por exemplo, Angola, cruza muito esta relação com o Commonwealth, com o Índico e com Angola. Sim. Portanto, é uma mistura. A Moçambique é uma fusão de vários povos africanos, não é? Porque os povos do Sul pouco têm a ver com os povos do Norte. É porque é um país gigantesco, como tu dizes, não é? Do Norte ao Sul são... Quase 3 mil quilómetros, quase? Sim, são 2 horas e meia não, são mais, são 2 horas e 40 de voo. De avião? De avião. Portanto, é Lisboa-Berlim? É Lisboa-Berlim. Eu tinha um amigo meu que trabalhava em Maputo e que dizia isso. Quando houve aquelas confusões em Pemba e no Cabo Delgado, ele dizia, preocupa-te muito, ele disse, João, é um atentado ou em Bruxelas, estás aqui em Lisboa, sofres. É sempre mau, mas atinge de uma maneira... Sim. De facto, é um continente, quer dizer... É outra dimensão. É outra dimensão, outra escala, não é? Mas, portanto, Moçambique tem exatamente essa fusão entre os vários povos africanos, com uma grande influência da Índia, não só de Goa, mas também de Diu, portanto, há duas vertentes, e depois a parte portuguesa, e por último, a ligação britânica, não é? A ligação à África do Sul. Por causa da África do Sul. Exatamente. Britânica e não só britânica, africanos também. Não é? Exatamente. Portanto... indígena normal da zona, da região. Digamos, um país nesse aspecto diferente de Angola, não é? Muito giro. Este é o Segredo da Flor do Mar, que nasceu em 2011, este livro, na Esfera do Caos ainda, e que foi premiado, depois teve o prémio Esfera das Letras. Foi, entretanto, publicado no Brasil em 2013, e é muito giro porque, no fundo, é um bocadinho o teu retrato, no sentido em que também é um homem que se dedica a mercados financeiros e tu depois metes nesta investigação esta Flor do Mar. Parece que este navio existiu mesmo. Claro. Era a nau almirante do Afonso Albuquerque. Exatamente, carregada com oferendas do imperador da China ao governador de Malaca, portanto um valor histórico extraordinário, e que teria sido descoberto. Isso é ficção, não é? Essa parte é toda inventada. Até hoje... Mas sabe-se que o navio continha e tudo? Sim. Sabe-se que existia a carga que saiu de Malaca com destino a Goa. Naufragou algures. Isto é 1512, estamos a falar. 1511, sim. Novembro 54 toneladas de ouro, 4 presas de marfim. Isto é uma fortuna. E depois são as peças. As peças trabalhadas é que são ainda as mais valiosas. Já depois de ter publicado o livro, em 2014, surgiu uma notícia que drones aquáticos tinham encontrado a Flor do Mar, mas depois viu-se que não era verdade. Não correspondia também. Não era verdade. Agora, é um mistério da nossa história que é incrível. É dos maiores... No mar da Indonésia, portanto, seria... No Estreito de Malaca. Sim. Malaca, sim. Portanto, saiu de Malaca e para norte, para Goa, não é?
impressionante quando isso descobrir a série, como aconteceu com o Nosso Senhor dos Mártires aqui, que está aqui ao pé onde a gente mora, perto do Eiras, ali ao largo do Forte de São João. Muito bem, temos aqui a falar, e depois lembro na altura falámos da Namíbia, falámos do problema de quando se encontra um tesouro, de quem é que é, portanto, conforme a Convenção de Genebra, o que se decide, conforme os países, e os teus leitores a dizer que dava um filme extraordinário, e dava, continuo a achar que também este dava. Também concordo. Tu escreves muito com este olhar cinematográfico para as coisas, o que é muito curioso. É uma nota tua. Tempo Urbana, portanto, depois saiu na Oficina do Livro, já há 4 anos, com a maravilhosa editora Maria do Rosário Pedreira. Ela teve também muito trabalho de corte e costura que ela faz contigo, com certeza. Claro. E ajuda muito. Isso é extraordinário. O título que tirado, portanto, da primeira estrofe dos Lusíadas, embora estamos a celebrar os 500 anos do Camões. É engraçado tu pegares nesta ideia do Fonseca, do Ernest Fonseca, e estes apelidos, que é das coisas que também lembro do Ceilão, é um legado que deixámos, os Pereiras e os Mendes e por todo o lado, exatamente. É engraçado. É extraordinário, ficou lá imensa. E palavras, camisa, casaco, sapato, manteiga, sabão, são coisas que o singalês tem, e pelo menos 1000 palavras portuguesas, é impressionante. E mais aquela coisa extraordinária que eles não se converteram ao Islão por causa dos portugueses, que foram os portugueses que expulsaram os muçulmanos da ilha, isto já há 500 anos. Certo, sim, os mercadores. É extraordinário. Sim. Estamos a falar agora deste livro O Segredo de Lourenço Marques, uma edição da Oficina do Livro, que foi lançado no Museu do Oriente pelas irmãs Lobo Antunes, a Margarida e a Paula. Porquê? Porque são trisnetas de um dos personagens do livro, que é um personagem que marcou muito, um personagem real. Um governador, sim. O governador-geral, mas antes de ser governador já tinha sido determinante para Moçambique. Foi ele que idealizou o traçado urbanístico de Lourenço Marques, porque Lourenço Marques, ao princípio, era apenas um forte com umas barracas ao lado. Portanto, foi a partir do Joaquim Machado e dos outros engenheiros que se criou, digamos, o traçado urbanístico a capital antes era na Ilha de Moçambique, bastante longe até. E passou a ser... 1898 ou 88? Sim, a Ilha de Moçambique era um legado das descobertas, não é? E, portanto, a capital passou depois para Lourenço Marques, e o Joaquim Machado foi determinante no traçado urbanístico da nova cidade, da nova capital. Cidade, e, mais importante ainda, foi o responsável por fazer a ligação ferroviária a Pretória. Exatamente. Foi uma obra revolucionária na altura e que ligou o Transvaal, que era uma das repúblicas boas, ao mar. Ao mar, que eles não têm ligação com o mar, exatamente. A Lourenço Marques. Muito bem. E, portanto, eu tive a ideia de convidá-las para o lançamento. Em boa hora. Este livro, gostavas que fosse lançado em Maputo? O título não vai ser complicado, não vai atrapalhar? Não. Acho que não vai... O Segredo de Lourenço Marques, eles pensam, e estamos aqui a lembrar tempos do colonialismo e não sei o quê. Mas é assim, o livro passa-se numa altura em que era Lourenço Marques, não é? Século, não é? Aliás, também se passa na Ilha de Moçambique, era a anterior capital, e passou a ser Lourenço Marques. Lourenço Marques foi o nome até 1976. Portanto, a história é a história. Exatamente, não há que renegá-la. E, além disso, este livro retrata a época, digamos, do maior desenvolvimento de Lourenço Marques, de Maputo atual, não é? Foi crucial. Não é? A ideia deste livro nasceu de um cargueiro chamado Angoche, e foi assim que tiveste a ideia para este livro. Já lá vão 16 anos. Sim, assim, eu ideias tenho muitas. Vou arquivando. Vais tomando nota, não é? Pois tu és todo tomar nota. Vou arquivando e vou desenvolvê-las ao longo do tempo. Foi da primeira vez que eu fui a Moçambique, em turismo, em que li numa revista de bordo o caso de Angoche. Das linhas aéreas de Moçambique. Estava a voar para Pemba, e fiquei surpreendido porque não conhecia a história do Angoche. Eu até, por acaso, até tenho algum interesse pela guerra colonial e pelas questões ultramarinas, e nunca tinha ouvido falar do Angoche, e foi uma surpresa grande. E pensei, mais um mistério da história de Portugal que nunca foi resolvido. Estamos a falar deste cargueiro, um cargueiro civil, da Marinha Mercante, que foi encontrado... Saiu Lourenço Marques e, portanto, era um cargueiro que fornecia às várias povoações e cidades costeiras, não é? Com vários géneros,
parava na Beira, parava em todo lado, em Climane, na Cala, Pemba, etc. Pemba na altura era Porto Amélia, e portanto numa dessas viagens sai de Lourenço Marques com destino ao último posto, que era Palma na altura, e desapareceu dos radares, digamos assim. Desapareceu dos radares, portanto, andou uns dias perdido. Andou vários dias perdido, e quando foi encontrado à deriva, a arder, a 30 milhas da costa, diz que sim. Completamente fora de rota. Arder e sem ninguém a bordo. Só um cão e um gato, dizem. Dizem que sim, mas sem ninguém a bordo. E portanto, o fantasma autêntico. Até hoje nunca se descobriu o destino desses homens, nem se encontraram, quer dizer... Já passaram mais de 50 anos e não foi, isto foi em 70, temos a falar da noite 71, de 23 para 24 de abril de 71. É verdade. Não, ainda hoje ninguém vai reivindicar, ninguém vai nada, é estranho. É muito estranho. Embora soubesse que levava armas, e não era muito suposto. Não era suposto, mas foi uma chamada, portanto o navio parou aí na Cala para embarcar armas da Força Aérea e que tinha que levá-las para o norte. E portanto foi nessa noite, quando saiu de Nacala, que tudo aconteceu, não é? Agora, não se sabe o que é que aconteceu exatamente, quem é que motivou a explosão, como é que se motivou a explosão. Pois, porque isso sabe-se, o próprio inspetor Casimiro da PIDE, aliás, que esteve envolvido na armadilha que levou à morte do Humberto Delgado, ele era especialista em explosivos e investigou aquilo, esteve a bordo do navio, e de facto houve aqui 2 detonações, soube-se isso, mas não havia restos mortais, não havia nada impressionante. Nada, ou seja, se explodiram bombas e ninguém foi apanhado, é porque ou não havia ninguém a bordo, ou Casimiro então quer dizer, estavam longe das explosões, não é? Onde foram as explosões. Portanto, há várias teses, continua a haver tese, da Frelimo podia ter sido a Frelimo, aquela ARA, o grupo armado do PCP na altura, tripulantes que ter-se-ão atirado ao mar e foram devorados por tubarões, não se sabe, se foram atirados ao mar pela associação que juntou o Jorge Jardim e o exército privado que ele tinha, fizeram aqueles voos de morte que mandaram para a coisa, não se sabe se foram raptados e depois abatidos na Tanzânia. Exatamente. Continua a haver muitas teorias, escreveu-se muita coisa sobre isso. Ficção, quer dizer, penso que não ficção. Ou seja, o meu objetivo aqui é, a partir do Angoche, que é o mistério por resolver ainda. Exatamente, é o mote para a história do livro. O livro não é só sobre o Angoche, mas parte do Angoche. E, portanto, não pretende explicar o que é que aconteceu ao Angoche, mas oferece uma teoria do que poderia ter acontecido. Sem spoiler, não vamos dizer. Sem spoiler, não se pode dizer. Mas é mais um livro sobre um mistério que nunca resolvido, é uma coisa que te atrai imenso. Exatamente. E depois há outro mistério que também não... que é spoiler, mas que é um grande mistério na África do Sul, que não vou agora dizer qual é, mas que... Tem a ver com ouro ou não? Com reservas, com ouro e os boeres e Transvaal e portanto na época tesouros. Da Guerra dos Boers, e portanto é um mistério que também perdura até hoje. Até hoje, é muito curioso. Este timeline é o teu primeiro romance centrado em África, os outros 2 foram na Ásia, é engraçado. Correto. Agora tens aí a fazer este périplo pelo mundo, pensa na Oceania, cada vez qualquer coisa para lá que vais-te conceder a descobrir lá. O timeline é engraçado porque agora situa-se em 3 espaços temporais, que era o presente, que era o Angoche, portanto já foi há 50 e tal anos, e sobretudo na mudança do século. Estamos a falar depois do ultimato, porque é quando foram definidas as fronteiras de Moçambique. Sim. E foi um período crucial, foi o período em que Lourenço Marques passou a ser capital, foi o período da Guerra dos Boers, e portanto foi, digamos, o nascimento da África do Sul no pós-Guerra dos Boers, não é? Tu não consegues nunca escrever sem conhecer a terra, por isso é que foste várias vezes a Moçambique explorar. Sim. Ia lá muitas vezes, quer em trabalho, quer em turismo. Gostava sempre de ir a Moçambique quando estava na África do Sul, porque era quase como estivesse em casa. Podia falar português, ouvir as notícias em português, um café expresso, água das pedras, essas coisas, e comer peixe grelhado, que era uma coisa mais difícil na África do Sul. Ah, era? Lá não tem esse hábito? Grelhado, não. Ah, não sabia. Você podia fazer em casa, mas, sim, claro. Mas o habitual é o fish and chips. Isso é como os ingleses, não é? Sim. Muito bem. Na sinopse deste livro, portanto, meses depois de Lourenço Marques passar a capital de Moçambique, a guerra deflagrou do outro lado da fronteira, na África do Sul, marcando o destino de Miguel e Maria Teresa. Aqui, este Filipe, aliás, aqui o Filipe é uma herança do teu primeiro romance, verdade, não é? É verdade. Filho do investigador da Flor do Mar. Sim, o pai era de Moçambique. Os pais eram de Moçambique. E, portanto, eu achei interessante fazer a ponte entre os 2 livros, porque havia Moçambique como ligação. Exatamente. Portanto, é uma investigação diferente. A missão de Filipe, nesta vez, é uma missão
quase, quer dizer, é uma missão muito diferente daquela que foi a Flor do Mar, mas ele acaba por aceitar por ser relacionada com Moçambique. Sim, portanto, aqui é um empresário sul-africano que lhe pede para descobrir o paradeiro de ter... Sabe-se que tinha o Angoche, por exemplo, tinha 23 tripulantes e um passageiro só. Isso sabia-se. Tu aqui romanceias um bocadinho esta coisa. Sim, a partir daí é romance. Claro. Pronto, e para ele descobrir o paradeiro de 3 passageiros clandestinos que estariam embarcados no Angoche. Exato, e então a ficção ele vai começa aí. passear por vários países africanos e pronto. Ao mesmo tempo, Lourenço Marques estava a florescer com a tal nova linha férrea, o Império Britânico combatia as repúblicas boeres, de se apoderar da sua riqueza. Pronto, na senda do Segredo da Flor do Mar e Itapurbana, portanto, aqui Eduardo oferece-nos este thriller histórico extraordinário. É retomado este investigador do primeiro livro. Vai-te acompanhar, eu sei que estás a meio do quarto, de certeza, ele acompanha-te, criaste uma figura como o Tomás Noronha do Zé Rodrigues dos Santos, de vez em quando, romance sim, romance não, sim, desenvolve a investigação. Isto foi surgindo. Gostei dele e gostei que o Filipe fosse o personagem do Segredo de Lourenço Marques. Quando estava a escrever o livro, achei que fazia todo sentido. E agora, de facto, tenho mais 2 projetos em que estou a trabalhar e um deles regressa o Filipe, já ficamos a saber. Inclui o Filipe. Tu também tens aquele desejo de fazer sobre a parte do nosso património lá fora e no mundo inteiro. Por exemplo, no Paraguai, é uma das coisas que tu falas. Aí já na América já não poderia ser, se calhar, o Filipe, arranjarias outro investigador, ou o Filipe também viaja e poderia descobrir um crime qualquer, ou uma república, Guarani, qualquer coisa, uma redução. Sim, quer dizer, a marca não é bem na fronteira com o Paraguai, são aqueles fortes, é um forte lindíssimo na fronteira, mas nos confins da Amazónia, é uma obra impressionante. Deve ser perto do Iguaçu, deve ser para aqueles lados? Não, é mais a norte, mais a norte, mas eu não conheço bem a história do forte a fundo, mas impressiona o facto de ser, quer dizer, a milhares de quilómetros da costa no meio da selva. Completamente. E é um forte gigante. Que giro, isso eu não conheço. Ainda não foste, ainda não fui. Fui várias vezes ao Brasil, mas não cheguei aos confins do Brasil. Este romance fala, portanto, do impacto desta guerra dos boeres em Moçambique. Aprendeste muito, tiveste que investigar muito a tua África do Sul e toda esta história. Aliás, andaste só para fazer a pesquisa para este livro. Onde é que tu, além do Torre do Tombo, imagino, o registro de PIDE, por exemplo? Sim, o processo do Angoche está lá, não é? E, portanto, investiguei todas as páginas desse processo. Sociedade de Geografia, sim, imagino. Muita, porque o Joaquim Machado foi um dos sócios da sociedade e, portanto, toda a documentação relativamente à ferrovia e ao traçado urbanístico. Tudo, está lá tudo e é um tesouro imenso, que é uma documentação gigante. E no Arquivo Ultramarino também com certeza tem... Arquivo Histórico Ultramarino, claro. Tem várias coisas. E tem na Biblioteca Nacional Municipal das Caldas, porque tu falas também do destino de alguns desses refugiados boeres, digamos assim. Achei mais um ponto da nossa história. Que são enviados para cá. Sim, porque durante a Guerra dos Boers entre os ingleses entre os britânicos e os boers, houve algumas centenas de boers que vieram refugiados de Moçambique, portanto, refugiados para Moçambique e depois de Moçambique para Portugal, em que alguns foram para as Caldas da Rainha e deixaram lá também algum legado histórico que eu desconhecia também. Essa ligação. Tornou-se um espião depois muito conhecido na Primeira Guerra Mundial. Sim, na Primeira e na Segunda. Na Segunda foi um dos maiores espiões alemães, depois tornou-se alemão, nos Estados Unidos, que é um personagem do livro também. Sim. Atual. E depois outros foram mandados para Abrantes, para Alcobaça, para Peniche, para Oeiras. Tu falas disso. Exatamente. Estes boeres eram descendentes de colonizadores holandeses. Sobretudo holandeses, mas também franceses, alemães, escandinavos. E depois se refugiaram muitos em Moçambique. Aliás, era a única porta com a guerra, para o mar, o único, não era? E era a fronteira que existia, porque a norte, a fronteira era a Rodésia, que é britânica. Aliás, tudo o resto é britânico. O passo tudo é britânico. Tirando a Namíbia, que na altura era alemã.
Mas, portanto, a fuga para Moçambique era o mais perto e o mais seguro, digamos assim. A questão é que Lourenço Marques, na altura, era uma cidade relativamente pequena e, portanto, não estava preparada para receber uma enchente portanto, teve um grande impacto em Lourenço Marques nessa altura, não é? Lembrando, sim, que este governador-geral de Moçambique, o Joaquim José Machado, foi governador entre 1914 e 15, estamos a falar Mais nesta tarde, altura. sim. Um bocadinho mais tarde. A guerra ainda antecede a Primeira Guerra Mundial, foi em 1902, e foi uma das primeiras guerras modernas, como tu dizes. Foi onde começou a metralhadora, por exemplo, foi uma das novidades. O relógio, por exemplo, foi para realizar ataques sincronizados entre os vários pontos. Também foi uma tecnologia nova. Adotada na guerra nessa altura, sim, em 1902, de facto. Até antes, quer dizer, 1900, não é? Portanto, é impressionante. Mas foi uma guerra muito violenta, não é? Com campos de concentração, quer dizer, foi muito violenta. Ainda não havia as convenções de Genebra, ainda não havia o tratamento dos prisioneiros de guerra, as coisas não estavam ainda E não era só isso, porque no fundo os boers no fundo eram guerrilheiros, não eram? E portanto eram apoiados pelas famílias e portanto o que os britânicos fizeram foi, digamos, colocar as famílias em campos de concentração para impedir que os comandos, os milícias os contactassem, mas portanto isso gerou, digamos, uma tragédia grande. Só para fazer aqui uma referência histórica, perguntaram-me quando eu falei este livro a amigos meus, então também não apanha o Baltazar Rebelo de Sousa, o pai do presidente? Não, ele é governador-geral de Moçambique, de facto, mas em 68, 70, portanto foi 50 anos depois disto. Por acaso, quando fui à ilha de Moçambique, está lá ainda um placar com o nome dele no museu, é muito giro. Por acaso, na altura... Eu não conheço a ilha de Moçambique, mas é património da humanidade, é muito importante. Aliás, onde mora o Água Lusa, que daqui a umas semanas vem cá falar, vem também a este espaço. E, de facto, era uma capital muito bonita, que foi durante muito tempo a capital... E chamava-se Lourenço Marques. Não, o Lourenço Marques Ilha de Moçambique sempre. Ilha de Moçambique sempre. Até se diz que Moçambique foi, digamos, o nome do país, digamos assim? Não, e portanto deriva de um árabe que existia lá. E portanto, não sei bem qual era o nome, e que qualquer coisa assim, mas é, digamos, uma derivação, a Ilha de Moçambique. Está bem, boa. Estamos a falar então desta Guerra dos Boeres, que antecedeu esta Primeira Guerra, como nós dissemos, e Moçambique teve um papel importante nesta guerra, por ter quer dizer, também. Era neutro, era neutro, mas era o vizinho mais perto. Mas na altura havia um grande sentimento anti-britânico por causa do ultimato, não é? E portanto havia muita gente a apoiar os boers. Exatamente, incluindo cá em Portugal, em Lisboa, não é? Não só em Moçambique, mas também em Lisboa. Este livro fala também da detenção do Churchill, por exemplo. Isso é real. Eu sei, é muito curioso. É a detenção deste jovem Winston Churchill no cerco de Ladysmith. Sim, o Churchill na altura era jornalista de guerra, correspondente de guerra, e portanto mal a guerra estalou, ele apanhou o barco, o navio e foi para Cape Town e depois foi mesmo para a frente de guerra e acabou por ser capturado. Eu retrato isso no livro, romanceado, não foi bem assim que se passou. Mas o facto em si e foi um ataque a um comboio. Portanto, ele estava a bordo de um comboio, o comboio foi atacado e foi capturado. Mas eu achei interessantíssimo. E depois aconteceu um episódio que é incrível, que é o Churchill foi capturado, levado para Pretória, conseguiu fugir da prisão. Exatamente. E fez a distância de Pretória a Lourenço Marques na altura em 9 dias. E portanto, foi como? A pé, com todos os meios, hipóteses que poderia, com todos os transportes que podia, e portanto conseguiu sair do Transvaal, que era um inimigo do britânico, e chegar ao consulado britânico em Lourenço Marques. É incrível. E está uma placa na Embaixada Britânica hoje em Maputo sobre esse acontecimento. E ele, atenção, que ele escrevia muito bem. Ele já ganhou o Prémio Nobel de Literatura, não é? Claro. As crónicas dele deviam ser muito boas e de facto foi um facto que captou a atenção do mundo para ele, para esta figura, que não era ainda conhecido, não? Era um correspondente não era conhecida. Não, claro. Nem há eleições nem nada. Foi um herói na altura. Foi um herói que escapou aos boers e conseguiu fazer o feito de chegar a Lourenço Marques. Não é? Esta visita ao busto do grande general Joaquim José Machado em Lisboa, também falas aqui neste livro. Sim, em Benfica. Em Benfica, exatamente, que ainda existe, pouco estudado ainda, um legado muito importante neste país. A visita a Machado de Orpe, isto é o quê? Machado de Orpe era uma estação... Machado
é a aldeia do Machado. Portanto, Dorp é a aldeia em africano. Sim. Portanto, é a aldeia do Machado. Portanto, foi uma estação ferroviária da linha que ele idealizou e, portanto, que ligou Pretória a Lourenço Marques e, portanto, os Boers para homenagear este homenagem. governador, este Exato, mentor desta grande obra. Sim, portanto, denominaram essa estação de Machado de Orpe, que depois se tornou, digamos, uma vila termal mais tarde. Acabou por ser também a sede temporária do governo Boer, não é? O governo em fuga teve lá... Em fuga para Lourenço Marques. Sim, teve lá há algum tempo. Hoje já não se chama Machado de Orpe. Já tem um nome diferente. O nome é Netkozeni, em venda, sim. Sim, é um nome estranho. Há esta personagem também do Miguel Ferreira, este voluntário, e estes Ferreiras também fizeram história na história de Moçambique. Sim, Ferreira é um nome, é um apelido muito conhecido na África do Sul, ainda existe. Portanto, eu achei interessante. Desde o Inácio Ferreira, o tal de 1600 e não sei quantos, do século XVII ainda. Sim. E, portanto, o primeiro acampamento nas minas de Joanesburgo chamava-se o acampamento de Ferreira. Ainda hoje se chama Ferreira qualquer coisa. E porque Boer é a palavra que quer dizer fazendeiro. Ele próprio tornou-se fazendeiro. E casou com uma senhora de quem teve 10 filhos, se não me engano. E falava o afrikaner também, que era a língua também local, entre eles. É um derivado do holandês, não é? Sim. Então este Ferreiras Camp ainda existiu. Ainda existe em Joanesburgo. Em Joanesburgo, exatamente. Exatamente. E depois falas também que há este jogador de cricket famoso, que é o Donovan Ferreira, ainda hoje. Foi um exemplo para dar que existe de facto Ferreiras na África do Sul, que é um nome típico português, não é? Esta guerra de independência de Moçambique depois durou 10 anos, um bocadinho mais em Angola, durou 13 anos, também tem muitas histórias e pequeninas histórias que estão incluídas. Há uma grande influência da Índia portuguesa em Moçambique, tu falas nisso, nos Banianes, por exemplo, os Banianes, concretamente, de Diu, certo? De Diu, são mercadores de Diu que tiveram, digamos, o monopólio da rota comercial entre Diu e a ilha de Moçambique no século XVII, a partir do século XVII, e, portanto, daí a grande influência de Diu em Moçambique. A maior parte deles era hindus, alguns também maometanos, mas sobretudo hindus, e, portanto, isso também explica, digamos, o passado hindu em Moçambique e que depois tem a parte toda de Goa, que é mais católica, não é? Exatamente. Giro, esta ligação, as donas da Zambésia, também tu falas disso, são nós curiosíssimos, eu só me lembro de... Pois, não falo muito, o livro não retrata essa época, porque essa época é anterior à época que eu retrato no livro, mas no fundo foi uma tentativa de colonizar a Zambésia em termos da agricultura e, portanto, eram as donas da Zambésia eram mulheres goesas que depois tinham durante 3 gerações, digamos, o título das terras, mas eu não falo sobre isso, não falo muito sobre isso no livro. Então, estamos então à espera então do teu próximo, que já percebemos que este Filipe Rocha da Silva há de voltar, com certeza, não sei se é já a ocorrer o que tens em mão, não sabemos, não podes revelar, mas de facto a nossa história ainda tem muita coisa por desvendar na Europa, na África, na América, na Ásia, e há quem diga que mesmo na Oceania, se calhar é uma hipótese. Sim, acredito até que... Timor e por aí fora? Sim, acredito que sim. Quem está em Timor e não foi à Austrália é um bocado estranho, mas é uma polémica. Há muitas teorias, não é? Há muitas teorias. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Antes do Cook e desses descobridores. E países como a Indonésia, o Quénia ou o Uruguai, tu dizes, têm de facto muitas marcas nossas e, portanto, sim, tivemos lá certeza que são pasto para tu encontrares inspiração. Sim, a Indonésia, nós tivemos em algumas partes da Indonésia, não foi em todas as partes da Indonésia. Flores, estou a pensar. Sim. As Molucas. Sim, nas Molucas, das especiarias. Claro. Aliás, onde morreu, se não me engano, o próprio Fernando Magalhães, acho que teria morrido por ali. O Fernando Magalhães, o que morreu nas Filipinas, que é um bocadinho mais a norte. Sim, também. Mas o objetivo dele era chegar às Ilhas das Especiarias, que são essas. As Molucas. Exatamente. Portanto, a certeza que vais não só fazer romances centrados nesta zona e neste património português, mas também mais sobre Moçambique. Eu sei que é uma coisa que tu queres continuar a escrever também mais histórias ambientadas em Moçambique? Sim. Conheces muito bem? Sim, é um país de história. Sim, é um país que eu gosto muito. Se calhar é o país em África que eu mais gosto, com a África do Sul, porque estive lá há muito tempo, mas é um país que eu realmente gosto e as pessoas são simpaticíssimas, a história
é muito grande, diversificada, é DIU, é Goa, quer dizer, tem muito pano para mangas, portanto... Já percebi o que é que vamos contar. Vais voltar então e vamos falar com certeza para ir pela Índia. Estou a ver que sim. Muito bem. Eduardo Pires Coelho, quero agradecer muito finalmente ter-te conhecido ao vivo e a cores aqui na Rádio Observador. É um prazer teres vindo com este teu terceiro romance. Fica aqui a dica da Oficina do Livro, O Segredo de Lourenço Marques. Meses depois de Lourenço Marques passar a capital de Moçambique, a guerra deflagrou do outro lado da fronteira, marcando o destino de Miguel e de Maria Teresa. Este thriller histórico a não perder de Eduardo Pires Coelho volta com o próximo, já sabes, tens uma porta aberta para divulgar aqui as tuas obras, que são sempre, aprendemos imenso e divertimos enquanto lemos. Bem-ajas e até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.